Eu tinha só 8 quando ouvi meu pai dizer que a morte da minha mãe foi castigo de Deus porque ela se ajoelhava para a imagem de barro. Naquela noite, ele me bateu porque me pegou chorando com um terço dela na mão. Diz que se eu continuasse com aquilo, ia acabar no inferno igual ela. Hoje eu tô com 44. Me chamo Arlindo, mas na estrada me chamam de Touro Bravo. Caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando esse Brasil sem parar. Sempre de cara fechada, socado de Marlboro e café preto. Nunca fui de conversa mole, nem de muita risada. O mundo sempre me tratou com dureza, então aprendi a responder do mesmo jeito. Fui criado num lar evangélico, daqueles de linha dura, onde tudo era pecado, tudo era do demônio, principalmente a tal da Nossa Senhora. Escutei a vida inteira que aquilo era idolatria, que católico adorava estátua, que imagem era maldição. Meu pai gritava essas coisas no púlpito da igreja e depois gritava pior ainda, dentro de casa. E eu cresci com isso entranhado na cabeça. Católico era gente perdida, enganada, suja. Nunca quis saber de missa, de reza, de padre. Sempre andei com os meus próprios pés, confiando só no volante e no diesel. A estrada era minha casa, meu consolo, meu abrigo. Já dormi em acostamento, já rezei para São Pedro não mandar chuva, mas nunca me curvei para imagem nenhuma. Se visse uma santa num painel de caminhão, já torcia a cara. Se passasse por alguma procissão, acelerava. E assim fui virando esse homem bruto, sozinho, com o coração igual estrada de chão batido. Não tinha fé, nem paciência para quem tinha. Mas naquele dia eu estava cansado. Vinha de uma entrega pesada lá no Pará e parei num posto no interior de Minas. Queria só tomar um café, esticar as pernas, fumar um cigarro e seguir viagem. Entrei no restaurante do posto e, logo de cara, dei de frente com um altarzinho. Um cantinho com flores de plástico, velas, uma vela acesa tremelicando, e bem no meio, lá estava ela, a tal da imagem da Nossa Senhora Aparecida. Pequena, vestida de azul escuro, com aquela coroa dourada, e em cima tinha uma plaquinha de papel escrito: "Protegei nossos caminhoneiros, Mãe Aparecida." Eu senti o sangue ferver. Como é que pode ainda ter gente que acredita nessa bobagem? Uma estátua protegendo alguém? Me deu raiva. Uma raiva que subiu como se viesse de tudo que eu carregava engasgado desde menino. Aquilo ali para mim era zombaria com quem sofre de verdade na estrada. Aquilo ali era engano, era mentira, era o que o meu pai sempre me ensinou a desprezar. Olhei para os lados, não tinha ninguém olhando, peguei a imagem com uma das mãos, bem firme, levei ela comigo até o caminhão. Subi na boleia e deixei ela no banco do passageiro. Peguei o celular, abri o Facebook e gravei um vídeo. Olha só o que eu encontrei nesse posto aqui. Idolatria pura. Isso aqui é o que está ferrando com esse país, esse tipo de fé cega. Eu vou mostrar pro povo o que eu acho disso aqui. Dei um sorriso torto, liguei o motor e segui em direção à ponte mais próxima. Com a imagem no banco do lado, eu ria sozinho. Era uma risada seca, meio amarga, dessas que saem da garganta de quem já se acostumou a rir para não chorar. Mas naquele momento, confesso, eu tava me achando. Tava com o peito inflado. Pensava comigo: hoje eu fiz um favor para esses ignorantes. Tô ajudando esse povo a acordar. Dirigi até a ponte com o rádio desligado. Só o barulho do motor e o peso da minha arrogância. Era uma ponte velha, daquelas que passam por cima de um rio raso e barrento. Sabia que ali não tinha ninguém por perto. Era o lugar perfeito. Parei o caminhão bem no meio da ponte, puxei o freio de mão e abri a porta. Desci com a imagem na mão, como quem carrega um troféu de zombaria. Peguei o celular de novo, virei a câmera para mim, com aquele sorriso torto, e comecei a gravar. Tá vendo isso aqui, minha gente? A tal Santa Protetora dos Caminhoneiros. Pois é. Vamos ver se ela sabe nadar. Apertei bem a imagem entre os dedos, levantei o braço com pose de herói e joguei. Joguei com força. A imagem girou no ar e sumiu nas águas barrentas lá embaixo sem nem fazer barulho direito. E eu ali, parado, rindo alto. Me senti grande, me senti certo, como se tivesse feito justiça com as próprias mãos. Pronto! Uma mentira a menos nesse mundo. Gritei olhando para o rio como se alguém ali fosse me aplaudir. Voltei para o caminhão me sentindo vitorioso. Bati a porta com força, liguei o motor e dei partida de novo. Só que foi aí que algo começou a mudar. Primeiro foi o céu.
Um tempo estranho começou a se formar. Nuvens pesadas, escuras, vieram do nada, como se estivessem esperando o meu ato para chegar. O sol sumiu atrás de uma camada grossa de sombra. A estrada, que antes era clara e quente, ficou fria e apagada. Senti um arrepio subir pelas costas. Liguei o rádio, mas não tinha sinal. Nem música, nem notícia, nem chiado. O silêncio era pesado. Olhei pelo retrovisor e o rio ainda dava para ver ao longe, meio apagado. Quase ouvi um eco de mim mesmo jogando aquela imagem ali. E então, o peso. Não sei explicar. Era como se algo tivesse sentado no meu peito. Um peso que não vinha do cansaço, nem da fome, nem do corpo. Era na alma. Um negócio apertado, estranho, como quem carrega uma culpa que ainda não entendeu. Continuei dirigindo, tentando esquecer, tentando rir de novo, mas a risada não vinha mais. Tudo começou a parecer estranho. A estrada parecia mais estreita, as curvas mais fechadas, a paisagem sem cor. O céu fechou de vez. E eu ali, sozinho naquela boleia, com o estômago embrulhado e o coração começando a bater diferente, como se alguma coisa tivesse mudado, como se eu tivesse acordado algo que estava dormindo. Mas eu não queria dar o braço a torcer. Sacudi a cabeça, joguei o cigarro fora e pisei no acelerador. A estrada era minha. Sempre foi. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. A estrada estava esquisita, silenciosa demais. Já era quase fim de tarde e aquele céu cinza parecia mais pesado que as toneladas que eu carregava no baú. O caminhão tremia de um jeito diferente, como se estivesse inquieto. O volante firme nas minhas mãos começou a ficar estranho, meio duro, como se tivesse vontade própria. Foi ali que o suor começou a escorrer pelas minhas costas, mesmo com o ar gelado vindo do vidro entreaberto. Senti um calafrio, daqueles que não tem nada a ver com o tempo. Meu corpo estava avisando, mas, cabeça de teimoso, não houve sinal nenhum. A estrada fazia uma curva longa, descendo, cercada de mato dos dois lados. Eu já tinha passado por ali muitas vezes. Conhecia cada buraco. Só que dessa vez, não sei explicar. Era como se tudo tivesse fora do lugar. O caminhão começou a puxar para o lado. Tentei corrigir o volante, mas ele travou. A direção simplesmente não respondeu. Girei com força, nada. Meus braços tremiam. O pedal do freio afundou, mas não respondeu do jeito certo. Era como se o caminhão tivesse tomado vida própria. Ali o tempo parou. A curva estava logo ali. E eu indo direto, sem conseguir controlar. O peso da carga jogava o bruto para frente como uma besta solta. E no meio daquilo tudo, eu percebi. Era a mesma ponte. Aquela ponte de onde eu tinha jogado a imagem da santa horas antes. Um segundo virou uma eternidade. Quando vi, já estava atravessando a faixa. Tentei puxar o freio de mão, gritei, xinguei, mas era tarde. A lateral bateu na mureta da ponte. Um barulho seco, de ferro contra concreto. E então, o vazio. O caminhão saiu voando de lado. Rodou no ar como um brinquedo jogado por uma criança gigante. E nesse momento, juro por tudo que me resta de vida, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Tudo ficou em câmera lenta. O som sumiu. O barulho do vento, o motor, o rangido do baú, tudo apagou. Só dava para ouvir meu coração. E mesmo ele parecia bater mais devagar. Vi o painel girar, os pedaços de vidro flutuando no ar, a lataria se dobrando como papel. E no meio desse caos, apareceu ela. Dentro da cabine, como se sempre tivesse estado ali. Uma mulher vestida de azul, o rosto sereno, os olhos tristes e as mãos estavam sobre minha cabeça. Eu estava de cinto, preso, sem conseguir me mexer, e aquelas mãos me seguravam. Uma calma tomou conta de mim, uma paz que não era deste mundo, como se, no meio da destruição, eu tivesse encontrado abrigo. Ela não disse nada, não sorriu, só me olhou. E foi ali que o caminhão bateu com tudo no chão. Um impacto seco, um estrondo, tudo escureceu. Quando abri os olhos, estava preso nas ferragens. Não sentia as pernas. O cheiro de diesel e ferrugem era forte. A cabeça doía, o sangue escorria da testa. O banco estava esmagado. E eu ali, entre ferro retorcido e silêncio. Não sabia se estava morto. A única coisa que eu escutava era o som do vento lá fora,
e um barulho distante de água correndo, o rio. Minha respiração era fraca, mas eu estava vivo. E ali, naquele buraco escuro, cercado de destruição, o rosto dela não saía da minha mente. A mulher de azul. A mesma cor daquela imagem que eu tinha jogado no rio. Eu não entendi nada na hora. Só conseguia repetir na minha cabeça. Que foi isso? Quem era ela? Como é que eu tô vivo? E mesmo com dor, com medo, com o corpo quebrado, pela primeira vez na vida, eu senti um tipo de silêncio que não dava medo. Acordei com uma luz forte no rosto. Não sabia onde estava. Primeiro pensei que ainda estava preso no caminhão, mas o cheiro não era mais de diesel nem de ferro retorcido. Era um cheiro de hospital. Aquele misto de desinfetante com álcool. Abri os olhos devagar. As paredes brancas, um soro pendurado, o barulhinho de um monitor cardíaco apitando num canto. Meu corpo parecia não ser meu. Braço engessado, costelas enfaixadas, a perna com um peso estranho. Tentei mexer os dedos da mão e doeu. "Tá acordado, seu Arlindo?" Ouvi uma voz distante. Uma enfermeira, um rosto jovem, máscara no rosto. Ela ajeitou o travesseiro atrás de mim. "O senhor teve muita sorte." "Sorte?" Pensei comigo. Aquilo não era sorte. Sorte não segura a sua cabeça no meio de um caminhão voando. Sorte não aparece vestida de azul dentro da cabine. Mas eu não disse nada. Só fiquei ali, quieto, tentando entender. Minha boca estava seca, minha cabeça girava. Eu nem lembrava direito do resgate. Lembrava do impacto, do escuro, depois nada. Só acordar ali, amarrado em tubos, com a vida pendurada por um fio. A enfermeira saiu e entrou um rapaz com um celular na mão. Devia ser algum funcionário. Ele me olhou de um jeito meio desconfortável. "O senhor está sabendo do vídeo?" perguntou, meio sem graça. "Que vídeo?" Minha voz saiu rouca, fraca. Ele hesitou. "O vídeo do senhor jogando a imagem no rio. Tá na internet. Tá todo mundo vendo." Na hora um gelo me percorreu a espinha. O coração disparou. "Como assim todo mundo?" "Viralizou, seu Arlindo. Milhões de visualizações, o povo tá revoltado. Mas também tem gente rezando pelo senhor." Fiquei sem fala. Fechei os olhos. Parecia uma ironia cruel. Eu que desprezava aquela imagem, agora era notícia no país inteiro. Um caminhoneiro arrogante que sobreviveu de um jeito inexplicável. As horas seguintes foram um borrão. Médicos entrando e saindo, enfermeiros aplicando remédios. O celular do rapaz me mostrou flashes do vídeo. Eu segurando a imagem, falando aquelas palavras, jogando no rio com deboche, e depois as notícias. Caminhoneiro que jogou a imagem de Nossa Senhora sofre acidente na mesma ponte. Internautas pedem orações. Milagre ou coincidência? Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não consigo explicar. Era como se alguém tivesse me colocado diante de um espelho gigante, mostrando tudo o que eu era. Bruto, arrogante, vazio. Eu não sabia que pessoas estavam rezando por mim. Eu não sabia que desconhecidos dobravam os joelhos por um homem que eles nem conheciam, que tinha zombado da fé deles. Doía mais que as fraturas. Era uma dor por dentro. 2 dias se passaram assim, até que, numa tarde silenciosa, a porta do quarto abriu devagar. Entrou uma senhora, baixinha, pele morena, cabelo preso num coque, vestia uma blusa simples e um rosário pendurado no pescoço. Trazia nas mãos uma sacolinha de plástico. Ela caminhou devagar até minha cama. Olhos mansos, sorriso pequeno. "Boa tarde, meu filho. Posso entrar?" Assenti com a cabeça. Não tinha forças para falar muito. Ela se sentou na cadeira ao lado, abriu a sacolinha e tirou de dentro uma imagem pequena. Era ela, a mesma Nossa Senhora Aparecida que eu tinha jogado no rio. Azul escuro, coroa dourada, o mesmo rosto sereno. Meu coração disparou. "Trouxe para você", disse a senhora, colocando a imagem sobre o criado mudo. "Ela mandou eu vir aqui." Naquela hora não sei explicar o que aconteceu. Um nó subiu na minha garganta, meus olhos começaram a arder. Olhei para aquela imagem e parecia que o mundo inteiro parou. A senhora pegou minha mão engessada com cuidado. Sua pele era quente, macia, como a mão de uma avó. E no instante em que ela tocou na minha, um calor se espalhou pelo meu braço, subiu pelo peito, tomou conta de mim. Não era calor de febre, era outra coisa, era paz. Uma paz tão grande que dava vontade de dormir dentro dela. Eu tremia. A senhora começou a rezar baixinho.
Eu não entendia direito as palavras, mas sentia cada sílaba como se estivesse lavando minha alma. E foi ali, naquele quarto branco, com o barulhinho do monitor apitando e aquela imagem azul ao meu lado, que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu chorei. Chorei de verdade. Chorei como criança. Chorei tudo que eu nunca tinha chorado. Chorei pelo menino de 8 anos que perdeu a mãe, pelo homem bruto que se perdeu na estrada, pelo caminhoneiro arrogante que zombou da fé dos outros. As lágrimas desciam quentes, sem vergonha, sem orgulho. Eu só chorava. A senhora continuou segurando minha mão. Não falou nada. Não precisava. Aquela imagem pequena sobre a mesa parecia olhar para mim com uma doçura que eu não conhecia. Depois daquele dia que a senhora apareceu com a imagem, nada mais foi igual. O corpo ainda doía, braço engessado, costela trincada, perna inchada, mas o que mais doía era por dentro. As noites no hospital viraram um deserto. Eu mal dormia, ficava olhando para o teto escuro, ouvindo o barulho da máquina pitando, sentindo o cheiro de álcool e sentindo aquele peso no peito que não me deixava em paz. A imagem dela ficou ali do lado da cama. Pequena, parada, calada, mas parecia que olhava para mim o tempo todo. E cada vez que eu batia o olho nela, era como se visse um filme da minha vida passando dentro da cabeça. Vi o menino de 8 anos chorando pela mãe, escondido com o terço que ela usava para rezar. O mesmo menino que ouviu o pai dizer que ela mereceu morrer porque era idólatra. Vi a cena em que meu pai jogou as imagens dela no lixo, com raiva, quebrando tudo com o pé, e eu lá, parado, sem entender nada, sentindo uma dor que ninguém via. Lembrei da minha avó materna, a avó Lourdes, católica das antigas. Tinha uma imagem da Aparecida no centro da sala. Toda vez que eu ia na casa dela, eu virava a cara. Uma vez, já adolescente, gritei com ela. "Para com essa palhaçada, vó! Isso aí é boneca de barro! Isso não é Deus, não!" Ela só me olhou com tristeza. Nunca rebateu. Só disse: "Um dia você vai entender, meu filho." E agora, ali naquele leito, parecia que cada palavra dela batia no meu peito como um martelo. Eu tinha feito pior do que virar o rosto. Eu tinha humilhado a fé dela. Tinha zombado daquilo que dava força para tanta gente continuar viva. A culpa era uma faca dentro do peito. O orgulho que sempre me protegeu agora me esmagava. Eu me sentia pequeno, ridículo. Um homem que viveu 44 anos achando que sabia de tudo, quando na verdade não sabia nem rezar. Mas uma coisa começou a mudar. Lá dentro, baixinho, quase sem eu perceber. Na terceira noite, depois que a enfermeira apagou a luz do quarto, eu olhei para a imagem e sussurrei: "Se foi você mesmo que me segurou naquela hora, obrigado." Foi só isso, mas foi a primeira vez que eu falei com ela. Depois disso, comecei a conversar mais. Sempre sozinho, sempre em silêncio. Eu nem chamava de oração. Era mais um desabafo. Contava minhas dores, minhas besteiras, pedia perdão, sem saber direito como. Às vezes só ficava olhando para a imagem, sentindo uma coisa que eu nunca tinha sentido. Vontade de mudar. Mas junto da vontade vinha um medo. Medo de virar piada, medo do que iam pensar. Caminhoneiro que se dizia bruto agora falando com santa? O mesmo que gravou vídeo zombando? Que moral eu tinha? Fiquei nesse conflito dias e dias, até que uma tarde, a mesma senhora que me levou a imagem voltou. Não disse nada, só me entregou um terço de madeira, simples, com um crucifixo pequeno na ponta. "Ele está abençoado." Foi tudo que ela falou. Fiquei segurando aquele terço por uns 20 minutos sem saber o que fazer. O rosário escorregava pelos meus dedos como se estivesse vivo. Aquilo pesava igual um coração arrependido. E aí, quando fiquei sozinho, agarrei o terço com força, como quem segura uma corda para não afundar, como quem segura o último fio de esperança antes de cair no buraco. Abracei o terço no peito e chorei de novo. Dessa vez em silêncio, sem vergonha, sem resistência. Não era só dor, era um vazio se enchendo de alguma coisa boa.
Era uma escuridão se abrindo para uma luz que eu nunca tinha conhecido. Naquela noite, quando todo mundo dormia, eu fiz minha primeira oração de verdade. Eu não sei rezar não, mas se a senhora quiser, me ensina. Depois disso, tudo dentro de mim começou a caminhar. Ainda com medo, ainda inseguro, mas já era um passo. Uma vontade de pedir perdão ao mundo inteiro. Uma necessidade de voltar naquele lugar onde tudo começou. No fundo do peito, uma voz repetia, baixinha, mas firme. Eu precisava ir até ela. Depois que saí do hospital, não voltei para casa direto, não. Na verdade, eu nem sabia para onde voltar. Minha vida antiga não existia mais. A estrada que eu achava que conhecia agora era outra. O caminhão estava na oficina, quase todo perdido. Meu corpo ainda doía, mas era por dentro que a dor machucava mais. Passei uns dias na casa de um conhecido, em silêncio. Não liguei para ninguém. Só ficava olhando por terço que a senhora me deu, rodando ele pelos dedos, feito quem procura a resposta em coisa pequena. Foi num desses dias que a ideia veio, do nada. Senti como se uma voz dissesse, volta pra ponte. De início, hesitei. Medo, vergonha. Lembrei do vídeo, da risada, do deboche. Mas quanto mais o tempo passava, mais forte era o chamado. Não era grito, era um sussurro constante, firme, manso. Eu sabia, era ela. Eu precisava voltar onde tudo começou. Peguei uma mochila, coloquei o terço, uma garrafa d'água, um saquinho com flores artificiais e, com o dinheiro que sobrou, cumpri uma imagem pequena da Nossa Senhora Aparecida, igualzinha àquela que eu joguei no rio. Azul escuro, rosto calmo, coroa dourada. Só de segurar a mão tremeu. Peguei uma carona até a cidade do posto. A estrada, que antes era meu campo de batalha, agora parecia um confessionário. Cada quilômetro trazia uma lembrança, uma palavra, uma oração mal feita, mas sentida. Quando desci na beira da estrada, já estava de tarde. O céu nublado de novo, mas sem ameaça. Só aquele cinza que parece esconder o sol para deixar a alma olhar para dentro. Caminhei devagar até a ponte. Cada passo era pesado, mas firme. Na mochila, a imagem sacudia com o balanço, como se sentisse que estava voltando para casa. Ao longe, vi a ponte, a mesma, de concreto rachado, cheia de marcas de pneu e abandono. Meus pés gelaram, o coração apertou. Parei antes de chegar, respirei fundo. Um borracheiro de um trailer velho que ficava perto me reconheceu. Ué, você é o do vídeo, né? O que capotou aqui? Baixei a cabeça. A vergonha queimava. Ele se aproximou, tirou o boné e disse com simplicidade: Deus te deu uma segunda chance, irmão. Vai com fé. Só balancei a cabeça. Não tinha palavra. Era só o peso do que eu ia fazer. Cheguei na beirada da ponte, me ajoelhei, tirei a imagem da mochila com cuidado como quem segura um bebê. As mãos tremiam. Coloquei as flores num canto, limpei um espaço no concreto e apoiei a imagem ali. Tirei o terço do bolso e enrolei aos pés dela. Fiquei em silêncio. O vento batia leve. O som da água lá embaixo parecia uma prece. Meus olhos se encheram. As palavras saíram baixinho, entrecortadas de choro. Eu te joguei daqui, mãe. Zombei da tua cara. Chutei a fé de quem te ama. Cuspi no que é sagrado. E mesmo assim, foi a senhora que me puxou de volta. As lágrimas escorriam sem controle. Não era tristeza, era alívio. Era a verdade saindo pelos olhos. Eu não tenho coragem de te pedir nada. Só queria dizer que agora eu sei. Agora eu entendo. Ajoelhado no chão da ponte, com a imagem nos braços, eu me senti leve como nunca. Era como se o rio tivesse levado embora o homem que eu era e deixado só o que valia a pena ficar. Fiquei ali por um bom tempo. O sol começou a aparecer entre as nuvens, bem devagar. Uma luz mansa bateu na imagem. Parecia que ela sorria. Antes de ir embora, colei na mureta da ponte uma plaquinha de madeira que eu mesmo escrevi. Aqui, onde houve ofensa, houve também perdão. E deixei a imagem ali. Era hora de seguir, mas agora com o coração novo.
Hoje em dia ninguém me chama mais de Touro Brabo. O apelido ficou para trás, assim como aquela vida bruta que eu levava. Agora, o pessoal da estrada me chama de Seu Arlindo da Santa. E quer saber? É o nome mais bonito que já recebi na vida. Voltei a dirigir depois de um tempo. O corpo se recuperou devagar, mas o coração, este nunca mais foi o mesmo. A primeira coisa que fiz quando entrei na boleia do novo caminhão foi colar no painel, com o maior cuidado do mundo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, azul, serena. A mesma que me segurou no meio do capote. Antes de ligar o motor, eu rezo. Todo dia. Todo frete. Toda saída. Às vezes é só um "cuida de mim, mãe". Às vezes é um terço completo, dependendo do trecho. Mas rezo. E não é reza de medo, não. É reza de gratidão. De quem sabe que só tá vivo porque alguém lá de cima teve misericórdia. Na estrada, eu mudei também. O homem que antes xingava os outros por qualquer coisa, hoje para ajudar caminhoneiro quebrado no acostamento. Já empurrei carro de beata, já troquei pneu de Kombi de Romero, já dei carona para quem só precisava de um pouco de silêncio e fé. Comecei a participar de encontros de caminhoneiros católicos. No começo ia calado, só ouvindo. Agora sou eu que dou testemunho. Falo do acidente, mostro o vídeo. Sim, ainda tá rodando por aí. Conto como Nossa Senhora me salvou, mesmo depois de tudo que eu fiz. Mas o que mais me emociona é quando vou falar nas escolas. Um padre da cidade me chamou para dar uma palavrinha para as crianças sobre segurança na estrada. Cheguei com o meu jeito meio bruto, achando que ia ser só um bate-papo. No fim, virei palestrante. Toda semana tô em alguma escola rural, colégio da periferia, falando de freio, velocidade, mas também falando de fé. Levo a imagem comigo, mostro para as crianças, conto a história, elas ficam vidradas. Algumas choram, outras vêm me abraçar. Uma vez, uma menininha me deu um bilhetinho dizendo: "Tio, agora eu rezo pela minha mãe todo dia, igual você reza." É nesses momentos que eu entendo o tamanho da graça que recebi. A vida ficou mais leve. Continuo na estrada, claro. O diesel não perdoa ninguém. Mas agora, meu caminhão não anda sozinho. Sinto que ela tá ali, sempre comigo. Quando a chuva aperta, quando o sono bate, quando o coração aperta, olho pro painel e ela tá lá, olhando pra frente, indo comigo. E tem mais. Todo ano, no mês de outubro, eu faço uma promessa. Não é longa, nem famosa, nem filmada, mas é minha. Pego um pedaço de madeira com o nome da ponte onde tudo aconteceu, penduro um terço nela e caminho com ele nas costas até a beira da estrada. Não vou até Aparecida, não. Minha romaria é silenciosa. Dura umas 2 horas de caminhada até a ponte. Chego lá, ajoelho, rezo, troco as flores que deixei e volto, sozinho. Mas uma vez por ano, sim, eu faço a peregrinação completa até Aparecida. A pé, de verdade. Sem holofote, sem chamar ninguém. Só eu, minha mochila, minha dor e minha fé. É minha penitência, meu presente, minha conversa íntima com ela. No meio do caminho, penso em tudo. No menino que perdeu a mãe, no homem que virou pedra, no caminhoneiro que zombou da fé dos outros e no milagre que me arrancou do abismo. Hoje eu sei o valor de um olhar, sei o poder de um silêncio, sei que tem uma mãe que olha por nós mesmo quando a gente vira as costas para ela. E quando alguém me pergunta como foi que eu mudei tanto, eu só respondo assim: aquela que eu joguei no rio foi a mesma que mergulhou no meu abismo e me tirou de lá. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.